Tudo é importante, por isso é que é extenso. Se alguma coisa fosse suficiente, nós não a colocaríamos. Mas começo por dizer claramente que há uma preocupação transversal dentro da UGT. O reforço dos mecanismos de negociação e do diálogo, em primeiro lugar com o Governo, e com o Governo tem a ver com a administração pública em particular, e como sabe, há setores neste momento em ebulição e efervescência que não conseguem objetivamente alcançar um patamar mínimo aceitável de negociação. Estou a falar do setor da educação, com o João Dias da Silva a liderar o processo da FNE, com o José Abrão a liderar o processo da FESAP, e portanto o que saiu daqui é acima de tudo um conjunto de posições e de predicados, são propostas da UGT, que querem vir ao encontro da resolução dos problemas das pessoas. Não há aumentos salariais na administração pública há 10 anos. 2009, 2,9% de aumento, era José Sócrates Primeiro-Ministro. Já muita água correu por baixo da ponte e nós continuamos a aguardar que estes trabalhadores vejam naturalmente o seu esforço e sobretudo a sua valorização, que não é um objetivo qualquer, reconhecido. É evidente que uma coisa é o descongelamento de carreiras, mas isso é gradual. E a ideia aqui é descongelar efetivamente aquilo que ficou congelado durante muitos anos. Os trabalhadores não tiveram culpa da crise. E uma coisa é aquilo que o Governo, nos primeiros anos do seu mandato, António Costa, repôs, a reversão de medidas, uma coisa é a reversão. Outra coisa é partirmos do princípio que houve uma perda do poder de compra, uma perda de regalias e de benefícios que os trabalhadores, se não tivesse havido congelamento, teriam certamente alcançado. E nós temos consciência que há dificuldades orçamentais, há constrangimentos orçamentais, o cenário macroeconómico também é positivo, uma inflação estabilizada, um crescimento económico em linha com as previsões, até um controle do déficit, que hoje mesmo o Conselho de Finanças Públicas vem dizer que será até mais positivo do que aquilo que o Governo apresenta. E, portanto, nesse sentido, o que é que os trabalhadores merecem ganhar? Na nossa opinião, merecemos que 2019 seja um ano em que as empresas e o Estado deem uma prova de valorização do fator trabalho. Perdeu tanto durante os tempos de crise, seja na administração pública, seja no setor privado. E no setor privado, como sabem, vamos apresentar em concertação social uma proposta de aumento salarial do salário mínimo de 615 euros. Se me disserem é irrealista, bem, é uma questão de começarmos a ver desde os 485 qual foi o ritmo, foi 5% ao ano. E, portanto, nós até os 615 serão 6%. Bem, se me propuserem 5%, claro que o GT aceitará, não podemos deixar de colocar as nossas propostas reivindicativas. Se me perguntarem se era 700 era legítimo, era, e 800 também, e 1000, até há muitos salários muito acima disto em toda a Europa. Agora temos que perceber que Portugal ainda está numa rampa de consolidação dos seus resultados, passou um momento muito difícil e, portanto, a questão salarial é fundamental. E a política de rendimentos, que além de salários e de pensões, nós defendemos o aumento de pensões e da margem, a banda da negociação coletiva entre os 3% e os 4%, como sabe a administração pública, dentro da UGT propôs 3,5%, mas nós temos aqui uma banda para a negociação. Há margem de manobra, seja para o Estado, que é difícil, como a gente já percebeu, mas sobretudo para o privado. E nesse sentido também nós queremos ir para a área da fiscalidade. É preciso mais rendimentos, nós sugerimos a introdução de mais um escalão de IRS. Nós temos que apostar na progressividade e, portanto, isto tem que reduzir naturalmente a carga fiscal. Já lhe falei das questões salariais, das questões da negociação coletiva na administração pública, em particular nos setores da educação, da saúde e da generalidade da administração, e acompanhamos a posição e as reivindicações dos nossos sindicatos. Falei-lhe da questão da fiscalidade e quero-lhe falar naturalmente daquilo que é a valorização do interior do território, por isso é que estamos em Mação. Viemos em Mação para dar voz, corpo, imagem e solidariedade a todos aqueles que nesta área e nesta região foram afetados e assolados pelos incêndios do ano passado. E falámos com a Câmara Municipal, com o seu Presidente da Câmara, que aqui nos fez as honras de fazer uma intervenção para a Secretaria Nacional. Eu quero dizer que, à semelhança do que fizemos em Oliveira do Hospital, em Tondela, no Fundão, em todas as outras regiões que visitamos, é fundamental que haja equidade na distribuição dos apoios. E aquilo que percebemos que há aqui uma discriminação negativa a desfavor do Conselho de Mação. E, portanto, a pergunta que se faz é porquê? Naturalmente não nos cabe a nós responder, mas para além de falar para a comunicação social e desta forma falar ao país, iremos colocar o assunto à concertação social e também às várias tutelas, seja da Agricultura, seja do Ministro das Infraestruturas e do Planeamento, Pedro Marques, seja até do Ministro Vieira da Silva na área do trabalho e também dos apoios às pessoas, porque é que muitos concelhos receberam 100% de apoios e outros receberam 60%. Porque é que uns tiveram apoio aos agricultores e outros não tiveram nada? Porque é que todos em Mação tinham que estar registados e só receberam 19 apoios e havia 1.500 candidatos? Portanto, é esta desigualdade do tratamento de alguns concelhos e algumas regiões que nós temos que perceber. Finalmente, em termos de interior, tivemos informação que o Gabinete de Inserção Profissional em Mação iria encerrar. Independentemente das regras que foram ditadas pelo Governo para que se encerrem os gabinetes de inserção profissional,
Uma coisa é encerrar um serviço público a um organismo, que é sempre mau, mas se o problema é rentabilizar serviços e otimizar custos, é então que se otimize nos grandes centros urbanos. Nós estamos a falar do interior, dos territórios de baixa densidade, em aldeias onde há 5, 6, 10 pessoas e que daqui a uns anos não sabemos como é que estão. Então vou encerrar um JIP aqui, porquê? Porquê é que não se há de manter? E se me perguntar, manter-se porquê se a regra é esta? Mas há regras que têm que ser distorcidas a favor da solidariedade e da coesão territorial e social. E é por isso que nós vamos defender que o JIP em Mação se mantenha, nem que fosse só para 100 trabalhadores ou 50 trabalhadores desempregados. É fundamental, é um sinal que a Administração Central e o Governo estão a dar em relação à valorização das pessoas. Como dizia há pouco, uma intervenção aqui o meu secretário-geral da FESAP, as pessoas devem estar sempre em primeiro lugar. E é isso que este nosso documento reflete. As pessoas em primeiro lugar, nas várias áreas, nas várias situações que nós aqui reportamos, e como disse que era extenso, ainda bem que reparou, mas eu quis lhe elencar aquilo que para mim, e na minha opinião, me parece o fundamental daqui a retirar. É sempre assim. A greve... Fica para os outros. Não, a melhor greve é aquela que não se faz. A greve só é suscitada, e nós sabemos que neste momento os enfermeiros estão em greve, os sindicatos de enfermeiros da UGT estão em greve, que o setor da educação e os professores em particular, o João Dias da Silva está aqui melhor do que eu, saberá, mas deu a informação que no início de outubro teremos uma greve regional durante vários dias e até uma manifestação de professores no dia 5 de outubro para comemorar bem a República, porque é isso que também nos trouxe mais direitos e mais responsabilidade democrática e participativa, e portanto a greve não é para os outros, é para nós quando estamos imbuídos do espírito de construção e isso nos é negado. Se nós queremos negociar e nos vedam a possibilidade de negociar, se queremos dialogar e isso nos está vedado e encontramos um muro de betão, o que é que temos que fazer? Entre a espada e a parede, você se calhar não sei o que é que escolhe, o Guterres escolheu a espada. Nós preferimos a mesa da negociação. Não há mesa de negociação, temos que ir para a rua e, portanto, a rua é o caminho em alguns setores. Mas eu espero que ainda haja capacidade dos vários organismos do Estado e, neste caso, em alguns membros do Governo, em poderem refletir o que é que querem para o país. A UGT sempre lutou por evitar o conflito social. Sempre lutou pela paz social, sempre lutou pela valorização e vai continuar a lutar pela valorização da concertação social. Agora, não temos medo, como já disse também várias vezes, da guerra.